E aí o Tolkien está lá, lá em Oxford, ele faz amizade com um professor mais jovem que ele e mais afeito aos estudos renascentistas, que é o Clive Staples Lewis, que vai ser uma amizade marcante para a vida dele. O C.S. Lewis era professor lá também. E aí o C.S. Lewis era uma figura engraçada, ele era mais jovem, ele usava umas calças largas assim e tal. E aí ele encontra o Tolkien e aí ele fala assim, cara, o Tolkien já tinha uma fama meio... Pô, o Tolkien é um cara meio reacionário, um cara professor de medieval, tá? Um pouco ranzinza. Ele tem um jeito que alterna meio ser muito cômico, engraçado, muito afetuoso e um pouco ranzinza. Esse é bem o jeito dele, assim. Ele é um cara muito virtuoso, o Tolkien. Por exemplo, ele acordava cedo, botava os meninos na bicicleta dele, saía andando de bicicleta para assistir missa com os meninos cedo, tal. Botava o pessoal para confessar os pecados, voltava. Então ele era o Tolkien era particularmente... Ele gastava, nossa senhora, saía do caminho dele para atender aluno, se esforçava tremendamente para atender os alunos e tal. Então ele era um cara muito... tratava maravilhosamente bem a esposa dele, apesar de algumas brigas que tinham normalíssimas. Ele realmente tratava muito bem a esposa. Então, assim, era um marido excepcional, um católico exemplar. Mas aí pegou essa fama de reacionário e tal. Ser católico, tem vários elementos ali que geravam preconceito com o Tolkien. E aí o C.S. Lewis foi lá conversar com ele, meio que já conversando com o C.S. Lewis era ateu, e fã do Shakespeare, ateu, e assim, meio fora do negócio dele. E aí ele vai conversar com o Tolkien, meio que assim, de uma maneira... E a primeira impressão do C.S. Lewis é terrível, certo? Ele vê o Tolkien como um cara e falou, cara, eu não vou confiar em filólogo, não sei o quê. Então assim, o Tolkien ele passa uma impressão meio... Mas aquilo atrai o C.S. Lewis, porque ele começa a ver no Tolkien, o Tolkien começa a detonar Shakespeare, começa a falar dos problemas da Renascença, do problema da magia, do problema do mundo moderno, como que a ciência moderna às vezes tem um elemento meio mágico das pessoas querendo dominar a realidade ao invés de abraçá-la, amá-la, né? E aquilo, o Lewis, a primeira vez que ele ouviu aquilo, ele fica assim meio, cara, esse cara veio de qual planeta, assim, né? E aí, com o tempo, o Lewis começa a se sentir muito atraído por essa história, e particularmente a filosofia do mito do Tolkien. Claro, nós temos uma aula só sobre o Árvore e Folha, que entra na mitopoesis, né, na criação de mitos do Tolkien detalhadamente, mas aqui o Tolkien tem esse conceito da subcriação, de que nós criamos a partir da criação, e que todas as histórias funcionam com base num paradigma de queda, catástrofe e eucatástrofe, a descida até o ponto mais baixo, para depois você ter uma reversão desse ponto mais baixo. Que esse é um paradigma, um arquétipo, que antecede a criação das histórias, e que você só consegue criar em cima do mundo real. Você cria a expressão do mundo real. Que o materialismo ele é como uma prisão. Você enxergar tudo como matéria é você não enxergar para além coisas transcendentes, valores perenes, é você se prender numa prisão. E que não é. Quando você cria histórias, você sonha, você sai na fantasia, no mundo de fairy, que é o mundo de coerência interna, você sai dessa prisão do materialismo, você consegue vislumbrar fora dela, como o prisioneiro sonhando sobre o mundo fora da prisão, né? Então você quebra com o materialismo. Isso aqui não é uma conotação gnóstica de fugir da matéria, pelo contrário, aqui na verdade é uma conotação extremamente realista de entender os universais, sair da caverna platônica. E aí o Tolkien, ele com essa reflexão, o Lewis começa a ter a visão de mundo dele meio quebrada, e aí o Lewis pega para ler O Homem Eterno do Chesterton. O Homem Eterno do Chesterton, ele conta novamente a história do homem sob o viés distinto, que é sob o viés do Cristo, ao invés do viés evolucionário antropológico necessariamente. Ele não necessariamente nega tudo do viés evolucionário antropológico, mas ele coloca categorias perenes na natureza humana. Então ele quebra também essa visão do Lewis, e o Lewis começa a passar por um processo de conversão. O Lewis se converte ao cristianismo por conta do Chesterton, do livro do Chesterton e do Tolkien, né? As conversas com o Tolkien. Fica até tarde, o Tolkien fica até tarde com ele conversando, acende o cachimbo dele, que nem ele está aqui, né? E vai até altas horas conversando com o Lewis, e o Lewis questionando tudo, com aquela... o Lewis chegou, claro, no começo dessas conversas com aquela atitude assim de
assim, de não, eu sei do que eu estou falando e tal, e com o tempo ele foi caindo a ficha, até o ponto que o Lewis realmente se converte ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo anglicano, embora ele fosse bastante próximo do catolicismo. Até uma vez gravei um vídeo sobre Lewis e a Igreja Católica, que mostra... Tem todos os estudos sobre isso e tal, é bem complexa a relação do Lewis com a Igreja Católica. Ele era bem anglicano. Ele não se dizia anglicano de alta igreja, mas ele era visivelmente um anglicano com aquele espírito do movimento de Oxford, assim, em muitos aspectos. De qualquer modo, o Lewis, ele tinha, por exemplo, ele era devoto da Virgem Maria, ele acreditava nos 7 sacramentos. Então, o cristianismo anglicano dele era bem peculiar, assim. Praticava a confissão auricular, né? Ele ia confessar com o sacerdote. Mas aborrece o Tolkien, que ele tenha se tornado anglicano. Certamente aborrece bastante. O Tolkien nunca gostou dessa história, né? E aí, junto com o Lewis, eles criam esse grupo dos Inklings, né? Os Inklings são esse grupo de discussões. E aí eles vão lá ler histórias que eles estão escrevendo. É uma prática que eles têm ali na academia. Ler as histórias que eles estão escrevendo uns para os outros. E uma das histórias que o Tolkien começa, uma das histórias primeiras que ele vai publicar, é essa daqui, que é o Hobbit, né? O Hobbit vai ser uma das primeiras histórias. Esse daqui, inclusive, que meu amigo Alexandre Azevedo fez a capa. Esses são desenhos do Tolkien, tanto esses aqui da frente quanto aqui de trás. Esse aqui é o Condado, desenhado pelo Tolkien. Maravilhoso, aliás. É muito bonita a estética que ele coloca. É bem estético o jeito que ele desenha, né? Ele não tenta ser... Não é tão realista quanto estético, assim, o jeito dele, mas é maravilhoso. Bem estilo medieval em muitos aspectos. E o Tolkien, ele começa a ler nesses grupos dos Inklings as histórias que ele vai escrevendo. O Lewis, claro, lê as Crônicas de Nárnia nesse grupo. O Tolkien critica as Crônicas de Nárnia. Ele critica as Crônicas de Nárnia, isso aqui tem que ficar claro no curso, tá? Tolkien é um chavão online, o pessoal pegar e falar assim, o Tolkien é contra a alegoria. Sim, Tolkien é contra a alegoria. Mas o que quer dizer isso? Significa que as obras do Tolkien não têm uma dimensão simbólica? Não significa isso. O que o Tolkien desgosta é exatamente o que o Lewis fez na Crônicas de Nárnia. O Aslan, nas Crônicas de Nárnia, é Jesus Cristo. Ponto. Não existe outra... Aslan é Jesus. Fim de papo. Esse tipo de símbolo desagrada o Tolkien. Ele não gosta disso, porque ele não gosta... porque ele acha que o símbolo tem que ter uma vida própria. Ele é subcriação, ele é criado em cima da criação, mas ele não é simplesmente um substituto, um placeholder, assim, um negócio que está lá, um fantoche de um conceito do mundo real. E ele acha até que você fazer um Cristo, criar um Cristo fictício, você vai sempre ficar aquém, então é um problema. Então ele não gosta do tipo de simbologia das Crônicas de Nárnia. Então ele não gosta de alegoria. Às vezes ele usa a palavra alegoria de uma maneira positiva, mas ele não gosta dessa alegoria direta, esse símbolo direto. Ele gosta de uma construção simbólica que tem o que ele chama de aplicabilidade. Você pode pegar aquele símbolo e aplicar para várias coisas.